Boa noite, a graça e a paz do nosso amado e Salvador e Senhor Jesus Cristo. É por causa dele e por ele que nós estamos aqui todos os dias nas nossas devocionais, 365 dias na presença do Senhor, devocionais diárias para te ajudar na caminhada com esse Deus maravilhoso. Hoje nós estamos na devocional de número 21. Já fazem 21 dias que todos os dias nós publicamos aqui vídeos trazendo sempre uma palavra de reflexão para a glória de Deus e para a sua edificação, te ajudando aí nas suas devocionais diárias. Todos os dias nós cristãos precisamos manter essa comunhão, essa busca, por mais intimidade, mais conhecimento e prática de maturidade nessa jornada de fé, a qual nós estamos aprendendo com Abraão e com Sara, a história do nosso irmão Abraão, do patriarca, do nosso pai da fé, lições preciosíssimas para a nossa caminhada, para a nossa jornada até a Canaã celestial. Então hoje, 21 de janeiro de 2023, nós vamos tratar um tema muito importante sobre o Senhor proverá. E hoje, como texto base, você vai ler Gênesis capítulo 22, dos versículos 1, do versículo 1 até o versículo 19, e esse texto está tratando aquela história em que Deus irá provar a fé de Abraão. Deus vai provar Abraão, vai testá-lo. E Abraão então passa no teste, ele é aprovado por Deus, porque ele decide obedecer a Deus, ele responde mais uma vez, desde o seu chamado lá em Gênesis 12, mais uma vez, Abraão responde ao chamado de Deus em obediência. Dessa feita, a prova, o teste de Deus é mais profundo, irmãos, é mais sério. Por quê? Porque Abraão, ele está vivendo o cumprimento da promessa. Se passaram aí 25 anos e agora Abraão e Sara estão desfrutando do cumprimento da promessa. Eles passaram muitas coisas juntos, momentos de medo, momentos de dúvida, momentos de incredulidade. Sara até riu quando ouviu os anjos anunciarem que eles seriam pais de um herdeiro, de um filho, que eles iam gerar filhos, eles já velhos, Sara estéril. Então eles passaram por muitos momentos difíceis, tiveram que mentir, mas Deus usou de misericórdia, de bondade, e fez com que Abraão e Sara pudessem receber ali um grande livramento da parte de Deus. Mas agora eles estão vivenciando, estão felizes, estão alegres, porque Isaac nasceu, a promessa se cumpriu, o menino já é um adolescente, eles estão felizes, estão babando ali, caducando com seu filho. Isaac está crescendo e a promessa de Deus se cumpre. O tempo de Deus chegou para essa família. Agora Abraão continua tendo a sua intimidade com Deus, a sua adoração ao Senhor. O cumprimento da promessa faz com que Abraão mais e mais se aproxime de Deus, ao ponto dele ser chamado amigo de Deus. Olha que expressão linda, para um ser humano ser considerado amigo de Deus. E de fato Deus falava com Abraão, e Abraão respondia em obediência, e agora eles estão felizes, agora eles estão bem, passaram por todos os momentos difíceis, por momentos de dúvidas, de incredulidade. O Senhor proveu para eles, a bênção chegou, mas de repente, outra vez, Deus vai falar com Abraão, e dessa vez Deus vai provar Abraão.
E que implicações, do que se trata essa provação que Deus vai testar a Abraão? Versículo 1 do capítulo 22 nos diz: depois destas coisas, depois de tudo o que aconteceu, Agar foi expulsa com Ismael, teve problemas na família, tiveram problema no Egito, tiveram problema com Ló, Sara, depois de todos esses acontecimentos, agora Isaac já é um adolescente, a promessa de Deus se cumpriu, eles estão felizes, e de repente outra vez Deus fala com Abraão, e Abraão discerne a voz de Deus, porque ele conhece a voz de Deus, porque ele tem comunhão com Deus, ele é amigo de Deus, ele conhece a Deus. A sua caminhada, a sua jornada de fé fez com que ele conhecesse mais e mais ao Senhor, porque quando nós andamos em obediência, pela fé em Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, quanto mais nós andamos, mais nós o conhecemos, mais nós discernimos quando Deus fala conosco, quando o Senhor Deus vem ao nosso coração através da sua palavra, porque agora Deus fala através da revelação especial que é a Escritura, a palavra, através de Jesus Cristo, dos seus mandamentos, dos seus preceitos. E aí nós discernimos a voz de Deus, porque Deus não se contradiz. Quando Deus fala conosco, irmão, aqui no coração, tudo está respaldado pela Escritura. Deus não nos falará, ou Deus não irá nos pedir, ou falará conosco fora da Escritura. Deus não irá falar conosco tratando sobre algum assunto que esteja fora da Escritura. Deus não se contradiz. Então Deus fala com Abraão. O que é que diz aqui o versículo 1? Pois Deus, Abraão, depois dessas coisas, pois Deus, Abraão aprova. Ele disse a Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Aí o que é que Deus vai pedir a Abraão? E nessa voz audível de Deus, Abraão está ouvindo a voz de Deus, olha o que é que Deus vai falar com ele. Acrescentou Deus: toma o teu filho, Isaque, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vais-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Meu Deus, Deus está pedindo o filho da promessa de Abraão e de Sara. Deus está falando: Abraão, pega o teu filho e sacrifica a mim. Oferece ele em sacrifício, em holocausto a mim. E Abraão simplesmente não questiona, não pergunta a Deus por quê. Ele creu e obedece. Ele crê e obedece. É por isso que Abraão, ali no relato dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, diz que Abraão creu em Deus, creu até mesmo que se ele matasse o seu filho, Deus é tão fiel nas suas promessas que ele é todo poderoso, ele tem poder para ressuscitar Isaque e devolver o meu filho de volta, ou me dar outro filho. Então eu obedeço. Abraão está obedecendo algo que Deus está pedindo. E observe, Deus está pedindo um melhor, algo que Abraão tanto ama, que é o seu único filho, a qual ele esperou 25 anos para essa promessa se cumprir. E agora Deus pede, Deus diz: entrega o teu filho a mim. E Abraão simplesmente se levantou e obedeceu. Meu Deus, que fé extraordinária é essa? Que confiança é essa em Deus, na sua palavra, nas suas promessas? É um exemplo para nós, irmãos. Nós não podemos questionar a soberania de Deus. O Senhor proverá. Se o Senhor está pedindo, se o Senhor está mandando, se o Senhor está ordenando, e nós discernimos que é Deus que realmente, de fato, está falando, obedeça, custe o que custar, porque o Senhor proverá todas as coisas quando nós somos filhos obedientes, quando caminhamos em obediência incondicional. Não tem esse negócio de questionar, de perguntar o porquê. Nós temos a tendência de sempre estar questionando a Deus. Mas quando nós conhecemos a palavra
E essa maturidade faz com que a gente entenda, faz com que a gente desfrute, confie plenamente na vontade soberana de Deus. Por mais que nós não entendamos, não compreendamos, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa da limitação, da compreensão humana, da grandeza, da majestade, da soberania de Deus. Mas nós obedecemos, porque somos filhos. E aqui está o exemplo de Abraão, porque ele cria na providência de Deus. Se Deus está pedindo meu filho, então Deus é poderoso para ressuscitá-lo, ou então Deus me dá outro filho, porque ele é fiel, ele já cumpriu a promessa e ele sempre cumprirá a sua promessa. Então a maturidade da fé de Abraão é expressada em uma confiança irrestrita nas promessas de Deus, apesar de que as circunstâncias parecem nos tentar enxergar. Muitas vezes nós não compreendemos os caminhos pela qual Deus nos leva. O Senhor proverá. O Senhor sabe o que está fazendo, meus irmãos. Desde o começo das nossas devocionais, que nós estamos tratando o nosso coração, para nos livrar da incredulidade, para nos livrar de andarmos segundo o nosso próprio coração. Deus vem nos tratando, Deus vem nos mostrando que essa caminhada de fé, essa jornada rumo a Canaã, muitas coisas vão acontecer, mas Deus está no controle de todas elas, por mais que nós não compreendamos. E aí Deus está provando o nosso coração. E agora Deus está provando Abraão. E ele vai, ele obedece. Ele chama os seus criados, coloca a lenha, prepara tudo, pega o seu filho Isaque e vai pela fé. E mais uma vez nós encontramos a expressão, que eu te mostrarei. Deus dá para ele a região que ele vai, a terra de Moriá. Mas Deus não fala precisamente o local, qual dos montes que ele vai sacrificar o seu filho, mas ele obedece, ele vai e ele caminha 3 dias, nesses 3 dias ele poderia ter desistido, nesses 3 dias ele poderia ter refletido, e o amor ao seu filho poderia ter ultrapassado, ou ter passado. E o amor a Deus, o amor ao seu filho, nesses 3 dias, poderia ter ficado maior do que o amor que ele tinha para com Deus. Ter sobreposto, era essa a expressão que eu... sobreposto o amor a Deus. Mas não, 3 dias ele caminha, ele teria tudo para desistir, mas ele vai, ele está decidido a obedecer, ele está decidido sim sacrificar o seu filho, porque Deus pediu, então eu obedeço, eu não questiono a soberania de Deus. Quando ele chega em um determinado lugar, há uma expressão linda quando Abraão diz aos seus servos, fiquem aqui, porque eu vou ali com o meu filho. Nós vamos lá, ele usa o plural, nós adoraremos e voltaremos para vocês. Ele cria, irmãos, ele tinha fé, ele tinha certeza que ele voltaria com seu filho vivo, por mais que Deus houvesse pedido o menino. Mas ele cria, nós voltaremos, nós tornaremos. Olha que fé extraordinária. É crer nas promessas de Deus. Como nós precisamos dessa maturidade. Como nós precisamos nesse nível de intimidade com Deus, de confiança. Isso é possível quando nós andamos em obediência. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, desse Deus que nós servimos. E como nós conhecemos o caráter de Deus a esse ponto de confiarmos nele, por mais que ele nos peça algo que nós não compreendamos? É quando nós lemos a Escritura, é quando nós estudamos exaustivamente a Bíblia, que nos revela o caráter de Deus, e aí nós vamos desfrutar dessa confiança inabalável, por mais que as circunstâncias digam não, por mais que os meus olhos naturais digam é impossível, mas nós confiamos em um Deus que não existe impossíveis para ele. Então Abraão é esse exemplo, e nós precisamos compreender que o Senhor proverá. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é soberano. Ele é majestoso.
Ele é grande, meus irmãos. Ele é todo poderoso. Será que você consegue compreender o Deus que você adora, o Deus que você serve? Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo está reinando soberanamente e tudo está sob o seu controle. As aves do céu, Ele cuida de cada uma delas. Nenhum fio de nossa cabeça, todos eles estão contados. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus não diga, sem que Deus não permita que ela caia. Qualquer circunstância que possamos estar passando, o Senhor proverá. O Senhor é Deus de providência. Precisamos apenas obedecer. E Abraão então vai. E quando ele chega naquele local, ele amarra o seu filho, prepara tudo para o sacrifício. E ele de fato ia fazer isso. Estava disposto a obedecer. Quando Deus brada do céu, o anjo do Senhor brada do céu: não, Abraão, não faça nenhum mal a esse jovem, porque agora eu sei que tu temes a Deus, porque não me negaste o teu único filho, a qual tu amas. Isso nos aponta para o grande amor de Deus, que enviou Jesus, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário. Deus poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho Jesus Cristo, que veio, se encarnou como homem, sofreu todas as humilhações, levou sobre si os nossos pecados, foi martirizado, cuspido, esbofeteado, levou sobre si os nossos pecados. Ele era o Cordeiro. Ele era aquele cordeiro que logo depois que o anjo fala com Abraão, que ele olha, ali tem um cordeiro nos arbustos ali, numa árvore. Abraão então pega o cordeiro, substitui e coloca no lugar do seu filho. Isso aponta para Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, que levou sobre si a maldição que seria derramada sobre nós, porque pecamos, porque se rebelamos contra Deus lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, e todos que são nascidos de homem e de mulher já nascem com essa natureza pecaminosa, já nascem debaixo de maldição. Mas graças a Deus, glória a Deus pelo sacrifício vicário, expiatório, completo, a expiação limitada de Cristo, a qual Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele é o Cordeiro que morreu no nosso lugar. Essa é a verdade do Evangelho que precisamos crer. E essas verdades devem nos levar a uma vida de renúncia, de adoração, de obediência. E ali Abraão adora a Deus com seu filho, e ele ergue um altar, e o nome do altar é o Senhor Jeová Jiré, o Senhor proverá. Tudo está sob o controle de Deus. Então nesse ponto Abraão já sabe que Isaac era o filho da promessa, mas mesmo assim ele vai, ele obedece, mas ele tem fé, ele crê que Deus é poderoso para ressuscitar o seu filho, como diz lá em Hebreus capítulo 11, 17 e 19. Ele não poupa o seu filho, mas Jesus veio. Deus não poupa Jesus. Deus poupa o filho, Deus poupa Isaac, mas não poupa o seu filho. E todo esse acontecimento nos revela algo mais sublime e nos aponta para o grande amor de Deus, que enviou o seu filho para nos salvar e para nos resgatar. Eu gostaria só de ler para você 9 passos que Abraão deu nesse capítulo 22, 9 passos de fé. E isso revela, isso é um exemplo, um modelo, que nós também, que somos filhos de Abraão espiritualmente, porque a promessa se cumpre, que a descendência de Abraão iria abençoar várias nações. Isso apontava para o descendente, a pessoa de Cristo. Vê lá a genealogia de Mateus, que começa com Abraão e termina lá em José, pai de Jesus. Então tudo isso é para nos revelar o Salvador, o plano de redenção, e nos ensinar a suportar qualquer coisa, e nada pode nos separar do amor de Deus. É isso que Paulo vai falar lá em Romanos 8, 31 e 32. Nada nos separa desse amor, porque assim como Ele nos amou, nós devemos também nos entregar a Ele. Então a vida cristã, irmão, é uma vida de amor, de obediência.
Ah, meus irmãos, não entristeçamos o coração desse Deus, não vamos negociar a nossa obediência, a nossa fidelidade, a nossa gratidão para com esse Deus. Não importa o que aconteça, sejamos fiéis ao Senhor, proclamemos com fidelidade o Evangelho de Jesus Cristo e vamos entregar tudo ao Senhor. Não há nada que possa nos prender aqui. Não podemos amar as coisas ou qualquer outra pessoa mais do que esse Deus triuno. A Ele toda a glória, todo louvor para sempre. Eu vou ler 9 passos aqui, rapidinho. Primeiro, Abraão discerne a voz de Deus e responde ao seu chamado. Ele obedece, ele conhece a voz de Deus e diz sim. Não questiona, ele não pergunta o porquê, mas Senhor, é o meu filho, agora que ele está crescendo, está na melhor fase da vida dele, e o Senhor me pede para sacrificar. Não, ele simplesmente obedece. Número 2, ele confia no caráter de Deus, por isso lhe obedece sem tardança e sem reservas. Logo, prontamente, imediatamente, ele se levanta e vai em obediência. Por quê? Porque ele conhece o caráter, os atributos de Deus. Teotologia, precisamos estudar o caráter de Deus, os atributos incomunicáveis de Deus, meus irmãos, para que assim nós possamos caminhar com alegria, com fé, com fidelidade e jamais deixar com que a incredulidade, o pecado nos afaste da comunhão desse Deus maravilhoso. O terceiro, preparou todas as coisas para o sacrifício. Ele prepara tudo, porque ele sabe que Deus é poderoso para ressuscitar o seu filho. Ele prepara tudo, ele está disposto a obedecer, ele leva todas as coisas, ele obedece completamente. Não adianta obediência parcial, tem que ser total, plena. Devemos consagrar a Deus todas as áreas da nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, todas as áreas, irmãos. Deus não pode ficar de fora de nada, de nenhuma decisão da nossa vida. Quarto passo, ele obedece em vez de especular. Ele crê, ele obedece. Ele está disposto a obedecer. A obediência gera vitória. A obediência gera bênção. Não é que o servo obediente não vai passar por lutas, que ele vai passar. Mas ele sabe que o Jeová Jiré, o Deus de toda a providência, está com ele. Em quinto lugar, foi persistente em obedecer a Deus. Ele teve 3 dias para desistir, caminhando, cansado, mas não desiste. Ele vai até o fim, porque ele está disposto a obedecer, porque não há nada que faça ele desistir. Ele deixou os seus servos à distância, porque, em sexto lugar, porque ele queria que ninguém o impedisse de obedecer a Deus, que se os seus servos estivessem ali, podia ser que algum dos servos pudesse se agarrar com ele e impedi-lo de matar o filho. Não, ele deixa os seus servos distantes, porque nada e ninguém vai impedir de Abraão obedecer a Deus. Então ele deixa os servos distantes, porque ele está disposto a obedecer, porque nada vai atrapalhar essa caminhada de obediência. Analise, observe se tem alguma coisa te atrapalhando a ter uma vida de intimidade, a ter uma vida de obediência ao Senhor. Renuncie, diga não a trabalho, a família, a qualquer coisa. Sim, precisamos renunciar a qualquer coisa, até mesmo parentes, amigos que nos afastam da presença de Deus. Não é que você vai desprezar a sua família, não é isso, mas se a tua família, se alguém está sendo barreira para você caminhar com Cristo, escolha obedecer a Deus, escolha a renunciar a pai, mãe, amigo, trabalho, lugares, circunstâncias, mas obedeça a Deus, siga os passos do Senhor. Em sétimo lugar, ele é capaz de transformar a tragédia em adoração, mesmo ele sabendo que vai ter que sacrificar o seu filho, mas ele adora, ele exalta o caráter de Deus. Olha, adorar a Deus em circunstâncias adversas é só para quem é maduro, é só para quem conhece a Deus, porque normalmente nós só adoramos a Deus quando está tudo bem, quando está as mil maravilhas. Quando a gente começa a passar por provações, aí a gente desanima, não quer cantar, não quer mais louvar, não quer mais adorar. Mas Abraão é um exemplo que nós devemos adorar a Deus em qualquer circunstância. No oitavo passo, ele crê pela fé na ressurreição de todas as promessas de Deus. Ele
crê. É isso que diz lá em Hebreus 11. Ele cria. Se eu matar o meu filho, Deus pediu, Deus pode ressuscitá-lo ou me dar outro filho, mas eu vou obedecer, porque eu creio que esse Deus é fiel. Ele não volta atrás na sua palavra, ele cumpre o que ele está falando. Se ele está pedindo, eu entrego, porque é dele, não é meu. Então ele me devolve de volta, porque ele tem poder para ressuscitar o meu filho. Ele creu, e isso é o exemplo do nosso pai da fé. É por isso que ele é o pai da fé, por causa que ele crê, mesmo contra as impossibilidades humanas. E em último lugar, em nono lugar, nono passo, ele crê na provisão divina, e ele fala: o Senhor proverá. E de fato o cordeiro aparece e ele substitui no sacrifício no lugar do seu filho. Então, quantas circunstâncias difíceis nós temos enfrentado, o desânimo, mas isso não pode nos afastar da bondade de Deus. Que nós possamos ter certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. O Senhor proverá. Andemos em obediência e o Senhor proverá. Amém? Vamos orar. Pai Santo, o Senhor proverá. Se tão somente nós te obedecermos e andarmos por fé nesses 9 passos, o Senhor proverá. Obrigado, Senhor, por nos ensinar lições tão preciosas. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, nas nossas devocionais.